Pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar início aqui pontualmente ao nosso webinar. Queria agradecer a presença de todos vocês, espero que todos estejam bem aí com saúde. Alguns avisos iniciais para o nosso webinar, todo mundo que entrou já está automaticamente no mudo, tá? Mas a gente vai fazer algumas pausas ao longo dessa apresentação para interagir com vocês, para ver as perguntas. Caso vocês tenham perguntas, vocês podem usar o botão de chat no menu do Zoom inferior e também o botão de Q&A para colocar as perguntas, tá? Se alguém quiser que a gente abra o microfone também ao longo da apresentação, é só clicar no botão de mão erguida, né, de raise hand, que aí a gente habilita o microfone de vocês, tá? A nossa previsão é que esse webinar dure aí por volta de 45 minutos, tá? E ele também está sendo gravado e vai ser disponibilizado para todos vocês, tá? Então, me apresentando, meu nome é Lívia, eu sou gerente regional da Bom Sucro aqui no Brasil, sou ponto focal com toda a comunidade brasileira para tudo que tem a ver com o Bom Sucro. Vou pedir também para minha colega Marina se apresentar, que está aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Acredito que alguns de vocês eu deva conhecer, mas é tanto nominho aqui, né, Li? Que bom que a gente tem bastante gente participando. A gente fica bem contente de ver essa participação contínua de vocês aí no webinar. Bom, eu sou a Marina, eu trabalho na Raizen, eu sou responsável pela área de sustentabilidade lá, faço parte do grupo de revisão do Bom Sucro, também tenho uma participação dentro do conselho de membros da Bom Sucro, então já é uma relação aí que vem desde muito tempo, desde o início de Bom Sucro. Raizen tem a sua relação bem próxima e a gente tenta aí, dentro do que é possível, né, de participar de forma muito ativa na construção de padrão, nas discussões técnicas, nas discussões estratégicas também que Bom Sucro traz para a gente. E eu incentivo a todos fazerem o mesmo aí dentro das possibilidades que cada um tem, principalmente nesse momento aí de consulta pública. Obrigada, Má. Pessoal, esse é o quarto webinar, né, de uma série de 5 que a gente tá fazendo como parte desse ciclo de consulta pública. Então, já falamos de estrutura do novo padrão que está em consulta pública, dos indicadores de direitos humanos e trabalhistas, e também hoje a gente vai falar da parte de saúde e segurança do trabalho. Temos ainda mais um webinar pela frente, que vai ser no dia 16 de julho. Vou pedir para o meu colega Naruel, que está aqui no backstage, colocar o link de inscrição para o webinar aqui no chat, para todo mundo já ir se inscrevendo, né? E aí a gente encerra a consulta pública no dia 31 de julho, né? Então, até 31 de julho, todo mundo pode participar dos webinars, ler os materiais que estão em consulta e dar um feedback, dar um retorno para a gente por meio do formulário, tá? Bom, vamos lá. Acho que não tem como começar um webinar sobre saúde e segurança, né, sem falar do contexto que a gente está vivendo de coronavírus. E essa é a discussão inicial que a gente gostaria de trazer aqui para vocês, já que também isso é uma crise de saúde, né? É uma crise em vários aspectos, mas também, fundamentalmente, é uma crise de saúde. E aí eu queria comunicar a vocês, acho que muitos também já sabem, mas algumas pessoas ainda podem não ter acessado, a Bom Sucro tem uma página no nosso site dedicada exclusivamente ao setor de cana-de-açúcar, a apoiar esse setor, a acessar materiais, acessar recursos que podem ser muito úteis para endereçar essa situação de crise que a gente está vivendo. Nessa página tem vídeos, tem guias, tem manuais, tem uma série de links para materiais que a gente entendeu que eram relevantes aí para o nosso setor, né? Tem muita coisa na internet, tem muita coisa disponível, então a gente fez um trabalho de garimpar o que a gente achava que era mais interessante, mais aplicável, né, à realidade da cana-de-açúcar, e a gente colocou tudo isso nessa página, que o Naruel também vai mandar o link aqui no chat para vocês, tá? Essa imagem que vocês estão vendo na parte inferior também é de um webinar que a Bom Sucro fez no dia 17 de abril, onde diversos membros da Bom Sucro compartilharam aí como é que eles estavam endereçando a crise do coronavírus no contexto das operações, né? Então, também o link para a gravação desse webinar também vai ficar aqui no chat, para vocês, né, usarem esses recursos e verem aí como fonte de boas práticas, fonte de aprendizado, tanto para replicar quanto para adaptar aí cada um para o contexto. Então, eu convido todos vocês a acessarem essa página, esse webinar, para
enfim, absorverem um pouquinho desse conteúdo. Como também parte dessa página da Bom Sucro sobre a crise do coronavírus, acho que alguns de vocês sabem que recentemente nós publicamos um guia específico para os produtores de cana-de-açúcar, e aí usinas e fazendas de cana, para trabalhar um pouquinho de práticas e orientações sobre a crise, né? E como é que as adaptações podem acontecer. Então, na verdade, a Bom Sucro também garimpou o guia geral, né, as recomendações gerais da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS. A gente digeriu tudo isso e transformou numa linguagem também mais adaptada aí à cana de açúcar, tá? Tem um guia geral para a produção de cana e também tem um guia dos pequenos produtores, também com esse mesmo objetivo. É um guia simples, ele tem por volta de 5 páginas, está disponível aí nos 3 idiomas, inglês, português e espanhol, e o link também a gente vai deixar aqui no chat para vocês baixarem, tá? Lembrando que é um guia, né? Ele não está escrito na pedra e ele não substitui todas as orientações aí locais que a gente recebe do governo e das autoridades de saúde, né? A ideia desse guia é complementar e abrir um pouquinho o leque de opções de medidas, né, que todos precisam adotar para combater essa crise. Então, o guia, quando vocês abrirem ele, vocês vão ver que ele está estruturado em 3 grandes pilares, né? Então, a primeira, forma simples de impedir a disseminação do coronavírus no seu ambiente de trabalho. E aí, nesse primeiro item, né, a gente trata de assuntos como lavagem das mãos, higienização respiratória, e aí como é que deve acontecer essa gestão das máscaras, limpeza do ambiente, questão dos dispensers em álcool em gel também. Um segundo pilar que o guia traz, né? Como gerenciar o risco da Covid-19 em reuniões, né? Claro que de preferência as reuniões estão sendo remotas, mas quando elas precisam ser presenciais, quais são as boas práticas, né? Quais são as medidas que podem acontecer e que vão desde aplicar um questionário de saúde simples nos participantes de reunião, até criar o hábito de se ter lista de presença, né, dessas reuniões, para a gente conseguir rastrear todo mundo que tem contato, né, uns com os outros e possíveis problemas. Isso pode facilitar aí a vida de todos, tá? E um terceiro pilar aqui, ele vai trazer no guia, preparando o seu ambiente de trabalho, caso de fato o vírus chegue, o vírus contamine a sua comunidade, o seu corpo de funcionários. E aqui no pilar 3, bastante enfatizada a questão de se ter um plano de contingência, né? Um plano de contingência para responder a essa contaminação, como é que tem que ser a organização dos turnos, né? O isolamento das pessoas que tiveram contato com o contaminado, e também o guia traz uma parte de saúde mental, né? Acho que como é que a gente pode manter essa saúde mental no ambiente de trabalho. Então, também recomendo, convido todos vocês a lerem e absorverem aí o que fizer sentido no contexto das operações da organização de vocês, tá? Bom, agora acho que eu vou convidar... Desculpa te interromper, tem uma mãozinha levantada ali do André Araújo. Acho que o André quer falar alguma coisinha. André, fique à vontade. Vamos ver aqui. Eu vou tentar abrir o microfone do André. Eu acho que eu não vi a mãozinha. O André, se você quiser fazer algum comentário, se puder... Não apareceu para mim, acho que... André, se você quiser fazer algum tipo de comentário, se puder apertar o botão de erguer a mão ou coloca aqui no chat para a gente. Acho que ele clicou errado, tranquilo. Obrigada, André. Eu acho que foi, agora baixou a mãozinha aqui. Tá joia. Bom, então agora eu queria interagir um pouquinho com você, Marina, sobre algumas questões para a gente navegar um pouquinho aí no contexto de uma crise de saúde, né, como o coronavírus,
e contexto de revisão do padrão Bom Sucro, requisitos mudando, novas atividades, acho que novas medidas, né, que todos nós tivemos que nos adaptar nos últimos meses. Então, acho que eu queria deixar 3 perguntas principais para ter um pouquinho da tua percepção, né? Sendo a primeira, como você vê o papel da certificação Bom Sucro nos contextos de crise, né, de saúde, outros tipos de crise e desastres ambientais também? Como o grupo de revisão levou em conta ou não levou a crise do coronavírus na revisão do padrão Bom Sucro? E como é que você enxerga os controles de saúde e segurança, tanto durante quanto após a crise, aí especificamente nas empresas sucroenergéticas? Passo a palavra para você, Má. Vamos lá, Ali, tentar cobrir aqui essas 3 perguntas. Bom, pessoal, eu acho que o papel da certificação Bom Sucro, como eu também acho que qualquer outra certificação que cubra alguma cultura do agronegócio brasileiro, tem um papel fundamental, né? A gente vê que cada vez mais o Brasil, a gente vê nas notícias muito recentes, cada vez mais o Brasil estando exposto ao ambiente externo, cada vez mais veículos internacionais reportando algumas situações brasileiras, sejam elas da ordem de governança ambiental, sejam elas da parte de crise no governo, crise institucional no governo. Eu acho que essa crise também traz para a gente um olhar um pouco mais cauteloso sobre o papel das certificações dentro dessas crises, né? Enfim, eu acho que o que a gente sempre comenta, né? A certificação, ela ajuda a gente a dar uma mensagem positiva sobre aquele padrão de produção que a gente adota dentro das nossas usinas. Então, seja em momentos tranquilos, em momentos de não crise, sem dúvida nenhuma, a certificação ajuda. Eu costumo brincar que economiza a nossa fala, né? Em vez de a gente ter que explicar tudinho, né? Tudo que a gente faz em todos os aspectos sociais, ambientais e econômicos de produção, quando a gente fala que a gente tem uma certificação como a da Bom Sucro, hiper respaldada, com uma visão aí multi-stakeholder, ajuda a gente muito nessa venda, né? Nessa visão positiva que a gente quer transmitir, principalmente no setor brasileiro, que a gente sabe que tem um viés, que tem um olhar um pouco distorcido da comunidade internacional. Então, Li, para resumir, acho que a pergunta 1 é, cara, mais do que nunca, eu acho que a certificação Bom Sucro vai ter um papel fundamental nos próximos ciclos pós-crise momentânea, mas com certeza a gente vai ter um eco, né, um barulho aí muito maior pós-crise. Então, acho que a certificação ajuda nessa blindagem, tanto institucional quanto também operacional das nossas operações, né? E ajuda a gente a alavancar a imagem brasileira para os mercados internacionais, que, de novo, tem uma visão um pouco deturpada de como é que a gente produz cana no Brasil, como é que a gente produz etanol e açúcar, assim por diante. Eu acho que o papel é mais do que fundamental, sempre foi, agora acho que mais do que nunca. Sobre a segunda pergunta, acho que já na sua fala você, de certa forma, colocou, né, ali, sendo muito transparente com vocês, tá, pessoal? A gente não levou em conta a crise do Covid-19 na revisão do padrão, até por uma questão de timing, né? Acho que a gente terminou, a última reunião presencial que a gente teve foi em novembro, e a gente a gente finalizou o documento do grupo como um todo, ali, revisor do padrão, eu acho que foi no final de fevereiro e início de março, quando tudo estava começando a acontecer. Então, sendo muito honesta, a gente não levou em conta, a gente não considerou a crise, mas, de novo, acho que pegando um pouco do gancho da primeira pergunta, é um padrão que continua com a robustez que sempre teve, continua cobrindo todos os aspectos importantes para a produção de cana, inclusive os cuidados adicionais que as usinas vão ter que ter em relação ao Covid. Então, quando a gente olha ali para o aspecto de saúde, de segurança do funcionário, integridade das pessoas, é um tema que já existia no padrão, continuará existindo, e agora com uma roupagem, acho que vocês já acompanharam aí nos webinars anteriores, inclusive um dos temas onde a gente mais subiu a régua, onde a gente foi um pouco mais criterioso, porque a gente entendia que existia um espaço para olhar de uma forma, ter um olhar mais atento para essa questão trabalhista. A gente sabe que, inclusive, é um dos temas onde a gente tem maior fragilidade no setor aqui no Brasil. Então, a gente não considerou, mas, de novo, o padrão continua tendo um olhar muito especial, muito dedicado às pessoas, que eu acho que é um pouco do que
essa nova fase que a gente já está vivendo e que a gente vai continuar vivendo, né? Essa história não vai acabar tão cedo, todos esses cuidados que a gente já tem implementado nas usinas vão ter que permanecer por um bom tempo ainda. E eu não tenho dúvida nenhuma que os auditores, eles têm a liberdade ali, com base no que eles entendem como risco da operação, eles vão ter, sim, um olhar um pouco mais atento, um pouco mais acurado para essa questão. Então, eles vão entender que esse é um risco, esse é um issue, né? Não é só uma questão de Brasil, mas é uma questão de todas as operações de cana-de-açúcar no mundo que serão auditadas. Não tenho dúvida nenhuma que os auditores vão colocar uma atenção especial para essa questão, vão olhar num nível de detalhe um pouco maior e podem, obviamente, buscar entender junto às operações quais são os cuidados, quais são os requisitos e critérios que estão sendo colocados para a operação garantir o cuidado, a saúde e a integridade dos funcionários. Então, por mais que não esteja no padrão Covid, não tenho dúvida nenhuma que todos nós aqui que passamos por auditoria Bom Sucro vamos passar a ser questionados em relação aos cuidados específicos para essa questão do Covid-19. Tá? E a terceira pergunta ali, como eu enxergo os controles de saúde e segurança durante e após crise nas empresas? Acho que, de certa forma, eu respondi aí junto com a 2, com a segunda pergunta, mas eu acho que é isso, gente. A gente vai ter que ter um cuidado mais especial ainda para conseguir dar visibilidade para os auditores, sobretudo, sobre o que a gente está fazendo. Então, de repente, o que a gente tem que fazer desde já, eu acredito que muitos de vocês que estão aqui no call hoje estão diretamente ligados às auditorias, estão ali na operação, estão no dia a dia dessas atividades, justamente já ir fazendo um dossiê, né, das melhores práticas, das boas práticas que estão sendo adotadas, para poder fazer o disclosure, para poder apresentar para o auditor, e o auditor ter a certeza de que a gente está conseguindo ter um nível de controle muito alto em relação à saúde e segurança dos nossos funcionários. Seja agora, né, no central, no core, no momento mais principal aí da crise, seja depois também, porque, de novo, esse negócio vai perdurar por mais tempo. Não sei se eu cobri tudo, Li, mas é um pouco da minha visão, tá? Eu acho que o padrão Bom Sucro, acho que Bom Sucro, na verdade, como um todo, né? Você trouxe para a gente o documento que vocês fizeram para melhor guiar as operações de cana-de-açúcar no mundo em relação à Covid, mas acho que todo esse pacote de informações e pacote de respaldo que vocês trazem para a gente ajudam, contribuem muito a gente continuar construindo essa jornada positiva do setor superenergético do Brasil. E, de novo, ajuda a gente a colocar, né, o nosso etanol e o nosso açúcar muito mais competitivo no mercado. Né? A gente não só falando de preço, mas como é que a gente, sabendo que sustentabilidade hoje faz parte da mesa de negociação de alguns clientes de alguns mercados, chegar com o padrão Bom Sucro, chegar trazendo todos esses cuidados que a gente tem de Covid, eu não tenho dúvida nenhuma que a venda se torna muito mais fácil, né? A gente tem produtos muito mais atrativos aí em relação a essa questão ambiental e social. Li, se não cobrir, pode provocar, pode perguntar o que de repente eu deixei descoberto, tá? Não, cobriu 100%. Obrigada, acho que pela tua percepção, que é bem interessante a gente saber. Eu queria só fazer um comentário, acho que em relação a tudo isso que você falou, que pelo que a gente tem visto nos últimos webinars, pelo que a gente tem trazido aqui em relação às mudanças que estão sendo propostas nesse novo padrão que está em consulta para a opinião de todos, acho que não sei se todo mundo percebeu, mas uma das grandes mudanças estruturais do padrão, da versão anterior para essa, é que ele é voltado à gestão de risco. Então, antes, a questão de identificação, gestão, monitoramento de risco, ela navegava lá no padrão, mas ele não era construído com uma visão de risco. E esse novo padrão, ele está muito mais nessa linha, ele está pegando muito mais nessa questão de você entender os seus riscos e ter um plano. Seja um risco de saúde, como o coronavírus, e que afeta todo mundo, então todo mundo vai ter esse risco mapeado lá no seu plano, sejam outros riscos também inerentes ao negócio aí de cada um. Então, com certeza, uma crise de saúde como essa, isso vai constar, né, nos planos de todos, e o padrão, a ideia do padrão é realmente ajudar e dar um ferramental para que essa gestão de risco aconteça de forma mais natural e mais eficiente aí de todo mundo, tá? Então, só também complementando essa mudancinha de chave que teve do padrão anterior para esse, que eu acho que faz todo sentido nesse contexto de crise aí que a gente está vivendo.
tá? Bem lembrado, Li, tem toda a razão. Esse novo elemento que acho que ele fortalece o padrão nesse sentido, né, de realmente ter um olhar para o que de fato é risco, né? Então, e dá essa possibilidade também. Isso foi uma coisa que a gente discutiu muito no grupo revisor, as diferenças que a gente tem entre, bom, pensando no Brasil, né, país territorial, entre o Brasil a gente já tem umas diferenças enormes. Quando a gente vai para outros países também, como é que a gente traz essas particularidades regionais para dentro do padrão, sem ter que escrever um padrão para o Brasil, um padrão para a América Central e assim por diante. Então, eu acho que essa questão do olhar sobre riscos e daí sim você conseguir ter ações ali pautadas sobre isso, ajuda muito, sem dúvida nenhuma, ali, muito bem lembrado. Show. Queria fazer uma pausa aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. Eu vou dar uma olhada aqui no chat e nas perguntas e respostas. E também, se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, pode erguer a mãozinha e a gente abre o microfone de vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se a gente tem alguma coisa já. Acho que por enquanto não recebi nenhum sinal de perguntas e nem comentários. Só relembrando que os links de todos esses materiais que a gente falou, eles estão aqui no chat, tá? Para vocês abrirem e utilizarem da melhor forma, tá? Obrigada, Má. Eu sei que você tem uma restriçãozinha de horário, fique à vontade. Eu vou dar sequência por aqui, tá bom? Obrigada, Lívia. Pessoal, bom resto de webinar aí. Realmente apareceu uma reunião de última hora, eu vou ter que deixá-los daqui a pouquinho, mas uma boa reunião e perguntem bastante, tá? Incentivo vocês a... Tudo bem que eu estou saindo, deixando para a Lívia o trabalho de responder todas as perguntas, mas incentivo vocês a perguntarem bastante, a tirarem as dúvidas e, sobretudo, depois, pessoal, participarem da consulta pública, tá? É nosso papel aqui participar, contribuir, porque a gente brinca, depois lá na frente não adianta reclamar, a gente está tendo a opção agora de pontuar os nossos desconfortos, o que a gente concorda em relação ao padrão que está na consulta pública, então vamos lá, vamos realmente participar de forma ativa aí, setor brasileiro representando dentro dessa revisão que a Bonsuc está trazendo para o padrão, tá bom? Obrigada, Obrigada. Lívia. Obrigada, Má. Pessoal. Obrigada. Pessoal, vou dar sequência, então. A gente vai começar agora a parte de realmente repassar os indicadores de saúde e segurança do trabalho e pontuar para vocês as principais mudanças que estão sendo propostas aí nesse novo padrão. Então, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho no padrão Bonsucro, a gente está falando de dois princípios, sendo que o primeiro deles é o de respeitar direitos trabalhistas e padrões de saúde e segurança ocupacional, e o princípio 5, de melhorar continuamente outras áreas-chave das atividades. E a gente está falando de um total de 10 indicadores, que é o que eu vou repassar com vocês agora, tá? Que estão dentro aí de dois principais critérios, tá? Então, o primeiro indicador de saúde e segurança do padrão Bonsucro, ele vai falar justamente de avaliação de risco, tá? E aqui a gente teve uma mudança significativa da versão anterior para a versão atual que está sendo colocada em consulta. Então, mudou relativamente o nome, né? Então, agora a gente está falando de riscos principais à saúde e segurança serem documentados, avaliados e comunicados aos trabalhadores, tá? Então, do padrão anterior para o padrão em consulta, o que a gente tem aqui principal? Antes, a Bonsucro não especificava exatamente quais eram os tipos de risco que tinham que ser contemplados nessa avaliação. Então, agora sim, a gente tem uma especificação mais detalhada dos tipos de riscos que precisam ser cobertos nessa avaliação de saúde e segurança. E lá no draft, né, no rascunho do padrão, vocês vão ver que são 3 tipos principais de riscos aí que tem que ser cobertos. Risco ocupacional, e aí aqui como exemplo ergonomia, risco de lesão ocupacional, risco de acidente de trabalho, tá tudo dentro aqui desse primeiro tipo, que é o risco ocupacional. Agora, a Bonsucro também pede que riscos ambientais também façam parte dessa avaliação, e aqui, por exemplo, estresse por calor. Não sei se algum de vocês acompanhou os webinars em inglês e em espanhol. Ao invés de se discutir sobre coronavírus, teve uma discussão sobre estresse por calor, que afeta diversas regiões aí falantes de espanhol. Então, deu-se um foco nesse assunto. Então,
esse tipo de risco, né, calor, frio e outros tipos de risco ambiental também devem ser colocados nessa avaliação. E riscos à saúde pré-existentes, né, condicionantes, né, condições que as pessoas têm de saúde fora do ambiente de trabalho, antecedentes ao trabalho, e que podem sim impactar na manutenção de boas condições para as pessoas, por exemplo, o próprio funcionamento renal. Tá? Então, aí o padrão coloca a necessidade de triagens necessárias para mapear todos esses tipos de risco. Tá? Esse requisito do padrão anterior de avaliação de risco, ele foi quebrado nesse 2.1.1 e no próximo indicador, que é o 2.1.2, e que agora, uma vez identificados os riscos, a ideia é ter um plano que implemente aí ações para endereçar esses riscos, tá? Então, a diferença aqui é que, baseado no indicador anterior, nessa avaliação de risco, esse plano deve ser elaborado conforme boas práticas globais, e aí o padrão em consulta cita a Organização Internacional do Trabalho, tá? A ideia é que o guia da Bom Sucro, que vai ser publicado no segundo semestre, vai entrar em consulta pública no segundo semestre, ele vai trazer mais exemplos do que são essas boas práticas de implementação para endereçar risco de saúde e segurança. Importante dizer que aqui no Brasil a gente tem um instrumento bastante aderente a esses dois indicadores, que é o PPRA, então, e o PCMSO também como um plano aí de gestão desses riscos para a parte de saúde. Então, também só relembrando que já temos instrumentos bastante interessantes aqui para tratar desses dois indicadores. Bom, o próximo, ele vai falar de acesso à água potável em quantidade suficiente, né? Era o indicador 225 no padrão anterior, e agora o que está sendo adicionado é a questão de saneamento. Então, agora a gente está falando de garantias ao direito à água e ao saneamento projetadas, implementadas e aplicadas. Antes o padrão não mencionava, né? Questões de condições de higiene na questão de saneamento. Então, agora é colocado bastante claro a necessidade de se ter dispositivos para lavar as mãos e ter instalação sanitária, banheiro próximo aos locais de trabalho, separados por gênero. Tá? Então, isso é colocado agora de uma forma mais explícita no padrão. Também aqui no Brasil a gente já tem uma legislação robusta, né, nesse sentido, que é a NR24. Então, acredito que a gente também tem aí um respaldo legal bem interessante. Quando a gente vai para o próximo indicador de EPI, né, equipamentos de proteção individual apropriados, fornecidos e usados por todos os trabalhadores, claro, sempre sem custo, né, gratuitamente. A única mudança aqui é que ele era um indicador não crítico e agora ele passa a ser um indicador crítico, tá? A proposta é que ele seja um indicador crítico, tá? Bom, o próximo indicador ele vai falar de treinamento, tá? Treinamento em saúde e segurança. No padrão anterior, se tinha uma periodicidade de 5 anos, então o que isso significa na prática, né? Que a cada 5 anos, no máximo, né? Todos os funcionários precisam passar por uma reciclagem em saúde e segurança, tá? A mudança agora é que essa periodicidade passa a ser proposta para 1 ano. Então, anualmente, a ideia é que todo o corpo de funcionários, seja na área industrial, na área agrícola, no administrativo, tenham aí uma reciclagem da parte de saúde e segurança que é aplicável à sua função, principalmente, tá? Para que eles possam desempenhar suas funções de forma satisfatória no assunto, né, de saúde e segurança, tá? Então, essa foi a grande mudança aqui. O próximo indicador é o de frequência de acidentes com afastamento, né? A Bom Sucro coloca quais são os limites de taxa de frequência de acidente com afastamento. Tem uma taxa para agrícola e tem uma taxa máxima para a indústria. E agora a mudança no novo padrão que está em consulta é que a taxa da agrícola ela diminuiu de 45 para 30, tá? Então ficou aí um pouco mais restritiva essa taxa de acidentes para agrícola. Para a indústria nada mudou. Tá?
O próximo indicador, ele vai falar de acesso a primeiros socorros e provisão para resposta à emergência, tá? Então, esse indicador, ele não teve nenhuma mudança, ele já era crítico, continua sendo um indicador crítico, e diz que todo mundo precisa ter acesso a primeiros socorros, e é um procedimento, um plano de emergências, tá? Então, também aqui não tivemos nenhuma mudança. O último indicador desse critério, ele é novo e ele vai falar de fornecimento de acomodação adequada, tá? Qual é a ideia desse indicador? Para todos os funcionários para os quais a empresa oferece algum tipo de acomodação, essa acomodação tem que ser adequada e seguir uma série de requisitos, tá? Isso só considerando o escopo da certificação, tá? E, então, só para esses funcionários que fazem parte do escopo da certificação e que têm acesso à acomodação. Eventualmente, tem empresas que oferecem acomodação, né, os alojamentos, tem empresas que não oferecem. Então, se a sua empresa oferece alojamento, esse indicador ele vai ser aplicado, tá? E o que o padrão está dizendo, né? Que os padrões regulatórios locais têm que ser atendidos. Aqui no caso do Brasil também é a NR24 que define esses requisitos. Caso o que está no padrão seja mais restritivo, o padrão deve prevalecer. Então, sempre o requisito mais restritivo sobre as condições desse alojamento, dessa acomodação, vão prevalecer, tá? Sempre o que for mais rígido. Então, essa é a grande mudança aqui. Tem um novo indicador dentro desse critério para falar de acomodação. Os próximos dois indicadores que estão lá no princípio 5, na parte de melhoria contínua, aqui do bem-estar do trabalhador, são dois, né? São também dois indicadores novos. E aqui lembrando que o princípio 5 é aquele que a proposta, né, que tenha um atendimento numa escala progressiva. Então, não vai precisar ser atendido tudo de uma vez. Isso vai poder ser alcançado ao longo do tempo, tá? Então, aqui o novo indicador está falando: saúde e segurança ocupacional são promovidos em toda a área de suprimento de cana, tá? E aí, o que a Bonsucro está pretendendo aqui? Que sim, que se tenha um olhar para todos os riscos, lacunas, problemas que possam existir em toda a sua área de fornecimento de cana, seja de terceiros, enfim, toda a área que está fora do escopo de certificação, que você tenha um olhar sobre elas para mapear quais são os riscos, quais são os problemas de saúde e segurança que existem, tá? E trabalhar numa questão de conscientização de toda a sua área de cana em relação a esses riscos, tá? E acompanhar essas melhorias. Então, entender os problemas, ter um plano e trabalhar na conscientização de toda essa área de suprimento de cana. De novo, lembrando que aqui a ideia não é que isso esteja 100% logo de cara, a ideia é atender de forma contínua, progressiva, e se vocês lembrarem lá do segundo webinar que a gente falou de estrutura e desses indicadores que vão se aplicar a toda a área de fornecimento de cana, a gente tem, depois do primeiro ano, a ideia é ter 20% desse indicador atendido, depois 40%, depois 60%, 80%, e após 5 anos, de fato, se colocar um atendimento aí de 100% para toda a área de fornecimento de cana, tá? Então, lembrando que não é tudo de uma vez, a ideia é fazer isso de forma paulatina, tá? Mesma lógica é para o segundo indicador novo que a gente tem aqui também, que está sendo proposto, para a parte de melhoria contínua. Então, assim como a gente fez ali um estudo dos problemas de saúde e segurança que existem, um plano ao longo aí de 5 anos, a ideia é fazer a mesma coisa para a questão de acomodação. Então, você tem um olhar para toda essa de como os seus fornecedores, de como a sua área de suprimento de cana trabalha a questão de acomodação, também os fornecedores de cana, né, que aí as usinas não vão ter tanta poder de influência e que eles podem ter o seu próprio tipo de acomodação que eles oferecem para os seus funcionários, mas a ideia é que sim,
a usina que quer se certificar, o operador que quer certificar, ele olhe para todo mundo e veja onde estão os problemas aí de acomodação e possa, em conjunto, trabalhar nessa mitigação, endereçar esses problemas aí de acomodação que possam existir em toda a sua área de suprimento de cana, tá? Também aqui, de forma progressiva, desde 20% até 100%, num período de 5 anos. Tá? Essa é a ideia aqui desse último indicador de saúde e segurança do trabalho. Tá? E aí a gente fecha os nossos 10 indicadores de saúde e segurança. Então, vou fazer uma pausa agora para dar uma olhadinha nas perguntas e se alguém vai querer falar, fazer algum tipo de comentário. Vou olhar primeiro o QIA, a caixinha de QIA. Aqui, uma primeira pergunta, não ficou clara a diferença entre os indicadores 2.1.1 e 2.1.2. Poderia falar um pouco mais? Ambos são core, né? Ambos são indicadores críticos, e se isso faz sentido? Ótima pergunta. Eu vou voltar ali nos slides, acho que para explicar e ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu só voltar aqui. Bom, então esse indicador, o 211, os dois indicadores, na verdade, 211 e o 212, eles são filhos do indicador do padrão anterior, que era o 222, que falava de avaliação de risco e implementação. O que aconteceu agora é que separou. Então, ao invés de você fazer identificação e implementação tudo junto, assim como era no padrão anterior, a proposta é separar. Então, para um indicador ficou a questão de identificação desses riscos, então documentação, você avaliar, listar e comunicar que os riscos existem para os seus trabalhadores. E no indicador 2.1.2, que vocês estão vendo agora na tela, a implementação dos planos. Então, a grande diferença é essa. Um é identificação, comunicação, e o outro é realmente propor um conjunto de ações para endereçar esses riscos que foram identificados no indicador anterior, tá? Essa é a grande diferença. E ambos vêm de uma mesma origem, que era o indicador 222 do padrão anterior. Espero que eu tenha respondido a pergunta, senão eu vou dar uma olhada aqui na caixinha para ver se ficou mais alguma dúvida. Uma pergunta aqui, Lívia, gostaria de saber como é definido o estresse de calor. Vanessa, a gente pode compartilhar contigo toda uma metodologia que foi proposta para a América Central para definir estresse por calor, porque lá eles têm um problema bastante sério com isso. E isso foi apresentado nos webinars em inglês e espanhol, tá? Então, a gente tem material aqui, eu vou te enviar depois, porque tem toda uma metodologia detalhada e estudos de caso, enfim, referências para medir a questão do estresse por calor, tá? A gente compartilha contigo. Bom, tem uma outra pergunta aqui, se o indicador 215, ele é aplicável apenas para os contratados por prazo indeterminado ou para os empregados temporários também? Deixa eu voltar lá no 215. O 215 fala de treinamento, né? Treinamento de saúde e segurança, que é aquele que de 5 anos, né, de reciclagem a cada 5 anos, está sendo proposto para ser reciclagem anual. A pergunta é se ele é aplicável apenas para os contratados por prazo indeterminado ou para os empregados temporários também. Carlos, aqui a gente entende que sim, seria para todos os funcionários da empresa, seja qual for o modelo aí de contrato de trabalho, porque a grande importância é que os funcionários estejam sempre bastante confortáveis e conscientes do que eles têm que fazer para manter as condições de saúde e segurança. Então, por isso que não importa se é temporário ou por prazo indeterminado, a ideia é que todos os anos eles recebam essa reciclagem, tá? Então, se o trabalhador temporário vai ficar aí 1 ano, pelo menos uma vez ele precisa ser treinado no que cabe à sua função de requisito de saúde e segurança. Se ele ficar 2 anos, 2 vezes ele pode ser reciclado, tá? Então, é nesse sentido.
Obrigada pela pergunta. Tem uma dúvida aqui, o indicador 214, que é de EPI, ele está como não principal no sumário de mudanças, mas no draft ele está como principal. Aí a Julie perguntou se é ou não é principal. Sim, Julie, ele é principal. Se ele não está como principal no sumário de mudanças, pode ser que tenha algum erro no documento, mas no draft, que é o oficial, ele está como o amarelo, né? Como principal. Tá joia. Obrigada pela atenção. Aqui, uma ótima pergunta. Se o indicador de treinamentos em saúde e segurança, ele leva em consideração os treinamentos obrigatórios de NR, que não necessariamente de reciclagem anual? Ótima pergunta. Os treinamentos legais, que já são previstos em lei para determinadas funções, eles permanecem conforme a legislação determina, né? Então, todos aqueles treinamentos de NRs que são previstos para várias funções que existem na operação, se mantém a lógica que a lei coloca, tá? Mas aqui, o que a gente está querendo dizer com reciclagem não tem a ver com os indicadores com os treinamentos legais, tá? Aqui são reciclagens de procedimentos, principalmente a parte de emergência, primeiros socorros e outros assuntos que não estão nesses treinamentos legais, mas que aquela função específica precisa receber uma capacitação, uma reciclagem, tá? Então, aqui ele não vai incluir os treinamentos legais, tá? Aqui são outros procedimentos que são necessários aí terem uma reciclagem mais contínua, mais recente, tá? Obrigada, Julie. Tem uma pergunta aqui. Existem diferenças nas análises de risco de cada unidade, inclusive existe PPRA e PCMSO que não cobrem todos os riscos, mas são assinados por responsáveis devidamente autorizados a fazer esse trabalho. Isso já evidenciei algumas vezes em usinas no Brasil. Nesse caso, qual deve ser a postura do auditor? Essa é uma boa pergunta. O PPRA e o PCMSO, como eu falei, eles são instrumentos que têm todo a ver com a questão de avaliação de risco ocupacional, ambiental. Sim, acho que são diferentes, cada unidade tem o seu próprio PPRA e o seu próprio PCMSO. O que deve ser garantido aqui é que os riscos que o padrão Bom Sucro colocou, aqueles 3 tipos de risco que o padrão Bom Sucro colocou, risco ambiental, risco ocupacional e risco de saúde pré-existente, que eles estejam contemplados. Se o PPRA, por algum motivo, não contempla todos esses riscos, ainda falta risco a ser avaliado, aí entendemos que uma avaliação separada para cobrir o que está faltando faça sentido, tá? Então, o importante é cobrir esses 3 tipos de risco que o padrão Bom Sucro está colocando agora no requisito, no indicador 2.1.1, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá? Então, a ideia é que haja avaliação por completo desses 3 tipos de risco, tá? Seja dentro do PPRA, que é uma ferramenta, seja fora. Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigada. Uma ótima pergunta. Vamos lá. Os treinamentos que atendem NRs com periodicidade de 2 anos. Será mais rígido que a legislação nacional? Não. Então, de novo, treinamento de NR prevalece o que a NR coloca, tá? O que a legislação coloca. A ideia da Bom Sucro não é mexer nesse tipo de coisa. A ideia é da reciclagem mesmo de outros tópicos de saúde e segurança, principalmente, como eu falei, primeiros socorros e atendimento à emergência, que acabam sendo importantes aí ter uma reciclagem mais frequente, tá? Mas periodicidade de treinamento de NR continua o que a lei determina. Teve uma pergunta aqui que acho que eu não sei se eu consegui entender. Treinamentos em
são previstos reciclagens após mais de um ano prevalecem? Não sei se, acho que foi o pessoal da Nardini, se é isso que vocês queriam saber da legislação, né? Dos treinamentos em legislação. Avisem aqui no chat para a gente ver. Risco ergonômico e de acidentes não estarão no e-social. Como isso será verificado pela Bonsucro? De que maneira? Como a gente falou, né? Todos esses tipos de riscos, incluindo os ergonômicos e os riscos de acidentes, eles têm que ser contemplados de alguma forma em uma análise de risco. E aí existem diversas metodologias para se avaliar, para se identificar esses riscos, tá? O PPRA é um mecanismo legal que já existe, que mapeia aí diversos tipos de risco, mas se o risco ergonômico, esse risco de acidente, por algum motivo não aparecer no PPRA, não aparecer no e-social, entende-se que sim, eles têm que ser mapeados de alguma outra forma, tá? De alguma outra ferramenta, metodologia aí que traga, que identifique esses riscos ergonômicos e de acidente e que a organização tenha a oportunidade de tratá-los, tá? Aqui eu já vi que eu já respondi. Obrigada, pessoal da Nardini. Tem uma outra pergunta aqui, do Edenir. Treinamento de reciclagem deve ser para todos da usina, administrativa, industrial e agrícola? Sim, Edenir, a ideia é cobrir todos os funcionários da empresa, tá? Uma pergunta aqui do Bruno. Gostaria de confirmar o entendimento sobre o novo indicador 5.4.1 de melhoria contínua. A prospecção é chegar a 100% dos fornecedores de cana que estão entrando no escopo da certificação da unidade, ou será uma abrangência inclusive para fora do escopo? Ótima pergunta, Bruno, obrigada. A ideia do princípio 5 como um todo, e aí de todos os indicadores que estão lá dentro, é sim ter um olhar para tudo que está fora da sua unidade de certificação, tá? Então, olhar para todos da sua área de fornecimento de cana, identificar alguns aspectos, alguns problemas, e aqui a gente falou de problemas de saúde e segurança e questões de acomodação, né? Falando especificamente aqui do que a gente está falando no webinar, mas tem outros indicadores lá que têm essa mesma lógica. Então, a ideia é trabalhar com esses indicadores em toda a área de fornecimento de cana, fora do seu escopo de certificação, e conseguir atender progressivamente ao longo de 5 anos. Conseguir cobrir e mostrar um atendimento de 100% para toda a área de fornecimento de cana em 5 anos. Tá? É o que está sendo proposto agora, nesse padrão que está em consulta e que a gente pede aí o feedback e o retorno de todos vocês para entender se isso é possível, se é ambicioso demais e qualquer outra opinião que vocês possam ter. Tá? Aí tem uma última pergunta no QIA. Para o estresse térmico, será usada a metodologia índice de bulbo úmido, termômetro de globo, ou será dada uma referência para trabalharmos esse ponto? Eu lembro que no padrão anterior, algumas sugestões, né, de metodologia para medir o calor eram dadas, entendo que vai continuar no mérito de sugestão, tá? Não vai ser imposta nenhuma metodologia para cálculo do estresse térmico, tá? Então, o Sucro não vai colocar nenhuma imposição nesse sentido. Vamos ver aqui. Acho que entraram mais algumas perguntas. Algumas perguntas aqui. Acho que a gente já falou, a pergunta da Maria Cláudia, que fala que alguns treinamentos são a cada 2 ou 3 anos, né? Que você quer dizer os treinamentos legais. Isso acho que a gente respondeu. Aqui também, de novo, tem uma pergunta sobre os treinamentos das NR, se mantém os 5 anos, do Marcos, treinamento de operação de máquina agrícola, ponte rolante e tal, mantém o que a norma prevê, tá? Para os treinamentos legais, nada muda.
Acho que foram todas aqui do QIA. Vamos dar uma olhadinha lá no chat, ver se a gente tem alguma. Tem uma pergunta aqui, qual o critério para diminuir a taxa de 45 para 30? Rubens, eu não tenho assim, os mínimos detalhes para te passar, mas o grupo de trabalho entendeu que a prática geral, já nas unidades certificadas, já mostrava uma taxa de frequência de acidentes bem menor do que 45. Então, entendeu-se que 45 estava uma métrica muito abrangente, né? Muito folgada, né? No sentido de métrica, né? De range de taxa. Então, por isso que o grupo optou por baixar essa taxa para 30, tá? Foi muito com base no que se via, né, na média de taxas que a gente vê nas unidades certificadas, tá? Mas se você quiser entrar um pouquinho mais no detalhe, a gente pode conversar depois, tá? Obrigada pela pergunta. Acho que aqui tem a pergunta do PPRA de novo, que a gente já falou lá no chat. No caso, as casas de colônia se enquadram nesse requisito? Carolina Minotti, sim. Se o alojamento da colônia é oferecido pela usina, né, pela organização, para os seus funcionários, sim, ele vai entrar como acomodação, como alojamento, e ele entra lá naquele indicador de requisitos específicos para acomodação, para garantir as boas condições, tá? Acho que aqui também tem mais perguntas da periodicidade dos treinamentos de NR, que permanecem ANR, e a reciclagem, sim, ela é anual, mas vai cobrir outros assuntos diferentes que são importantes para a saúde e segurança. Pessoal pedindo para compartilhar o cálculo do estresse do calor. Pode deixar, Renata, a gente vai mandar sim o material. Aí um comentário da Cristiane Simone, referente a limites de tolerância para a exposição de calor, a NR15 se aplica apenas como ressalva. Obrigada, Cris, pelo comentário. Tá. Tem uma pergunta aqui da Carol Araújo. As NRs que não ditam periodicidade, estas serão anualmente? Ótima pergunta. Na verdade, a Bom Sucro não pretende estipular nenhum tipo de periodicidade para os treinamentos que são legais, mas que por algum motivo não tem a periodicidade de se fazer esse treinamento. Mas a gente não colocou nenhum requisito nesse sentido, tá? Lá no padrão, vocês vão ver que a reciclagem ela tem que focar em alguns aspectos específicos. Primeiros socorros, provisão à emergência e outros que façam sentido para aquela função. Então, eu entendo que não está no mérito da Bom Sucro colocar que tem que ser anual aquele treinamento legal, mas que a legislação não determinou de quanto em quanto tempo, tá? Aí acho que cabe a cada organização se estruturar e entender qual é a melhor periodicidade para esses treinamentos de NR que não tem frequência, tá? Então, acho que aí vai muito do operador, mas a Bom Sucro não vai determinar que eles também sejam anuais, tá? Um outro comentário interessante aqui também uma ressalva que PPRA e PCMSO são documentos, né, mas porém é necessário realizar uma gestão prática deles em campo. Realmente, acho que não dá para ser só no papel, né? Acho que tem que ter a gestão prática ali, a real implementação das medidas de contenção de risco e os controles de saúde ocupacional. Tá? Perfeito, obrigada, Cris. Aí acho que a última pergunta também já foi feita lá no QIA. Acho que foram todas, gente. Se eu não respondi a pergunta de alguém, fiquem à vontade aí para escrever. Tá. Entrou acho que mais uma aqui. Explicar mais sobre as evidências
que serão buscadas pelo padrão para o novo indicador 541. O 541 é o é o do princípio 5, né, para toda a área de fornecimento, que vai falar de mapeamento dos problemas, né, de saúde e segurança para toda a área de fornecimento. Fábio, todo o guia de como isso deve ser auditado, isso vai entrar depois que o padrão for revisado. Então, os auditores vão receber a capacitação e o protocolo de certificação também vai ser revisado, incluindo essas regras de como deve ser a amostragem dessas áreas que são fora do escopo de certificação, tá? Então, isso vai vir depois que a gente definir o que vai ficar, se vai ficar esse indicador na versão final, tá? Então, eu não consigo te falar, acho que em termos de evidências, né? Acho que minha percepção é que é muito parecido com o que vocês fazem, mas para a unidade de certificação, né? Mostrar os procedimentos, as atividades e tudo que é feito para trabalhar risco de saúde e segurança com a sua área de certificação. Acredito que isso se espelhe, né, na área fora do seu escopo de certificação, tá? Em termos de registro de procedimento, de ações de conscientização e que você tenha aí junto com a sua cadeia de fornecimento de cana, tá? Acredito que isso seja espelhado, mas como eu falei, a gente ainda não tem um procedimento prático de quais são essas evidências e como deve ser essa amostragem, tá? O Marcos falou, falta a minha. Marcos, você pode mandar sua pergunta de novo? Qual será que era a sua pergunta? Ah, aqui, acho que eu achei. A pandemia do coronavírus tem prejudicado a realização de treinamentos devido às restrições de aglomerações. Era isso, Marcos? Acredito que seja essa, né, que você falou. Como a gente conversou um pouquinho no começo, né? Sim, todo mundo sabe das restrições que foram trazidas pelo coronavírus, restrições aí de treinamento, das próprias auditorias da Bonsucro, que vocês sabem. Então, a Bonsucro não colocou nenhum tipo de requisito de ter que continuar com esses treinamentos presencialmente ou remoto. Agora, acho que a orientação geral é que tudo seja feito de forma remota e que qualquer exceção, né, seja tratada individualmente entre vocês e as certificadoras de vocês, principalmente, tá? Então, se tiver qualquer dificuldade aí em reciclagem de treinamento, em atender algum tipo de requisito, vocês podem tratar direto com a certificadora e a gente também fica à disposição, tá? Tem uma última aqui, os treinamentos que devem ser reciclados anualmente não estão descritos no draft. Vão estar no guia? Sim, Julie. Acredito que fique muito na linha do que já era pedido no guia, do padrão passado, né, do padrão anterior, mas eles vão entrar no guia, tá? O detalhamento de quais são esses treinamentos, né, esses tópicos que precisam constar na reciclagem, tá? O pessoal tá falando que acho que a mãozinha não tá funcionando. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, não, tá funcionando sim. Vamos olhar as mãozinhas agora. Pessoal, acho que do QIA e do chat era isso. Eu vou só atualizar aqui as perguntas as que eu já respondi para ficar limpinho. Vou abrir o microfone. Tem 3 pessoas aqui que pediram para abrir o microfone. Eu vou pela ordem aqui que está aparecendo para mim. A primeira é o Rubens Miranda. Rubens, deixa eu liberar aqui seu microfone. Não sei porque eu não estou conseguindo. Nahuel? Are you there? Yes. Can you please open the microphone of Rubens Miranda? I don't know why it's not showing to me. Yep. Legal. Oh, yeah. Done, thanks. Rubens, seu microfone está aberto. Pronto. Então, já esclareceu, era a pergunta do porquê, qual critério que havia sido adotado para cair de 45 para 30 a taxa de acidentes. Você já me disse que é um critério por causa que a régua já abaixou e por essa razão vocês reduziram esse indicador. Já está esclarecido. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Rubens. Tá ótimo.
O Carlos Eduardo também pediu o microfone. Nahuel, could you open Carlos Eduardo microphone? I don't know, I can do that. It's open. Thanks. Carlos, se você tirar o seu microfone do mudo, você vai poder falar com a gente. Oi, Lívia, me ouve? Sim. Lívia Cadu, da Contar, bom dia. Tudo Obrigado bem? pelo convite mais uma vez. Eu vou primeiro só chamar a atenção para um aspecto que mencionaram no final, em relação aos treinamentos. A nossa percepção é de que esse cenário de impedimento de aglomeração vai permanecer por muito tempo. A gente não acha que mês que vem vai estar livre, a gente está adaptando, por exemplo, os nossos treinamentos, as nossas formações para ferramentas à distância. Então, assim, em relação a esses treinamentos para saúde e segurança, a gente conseguiu evoluir na negociação da NR31, que não foi publicada com o governo. A gente negociou com a classe patronal, inclusive a possibilidade de fazer treinamentos à distância utilizando algumas referências de padrão EAD, entendeu? Então, acho que a gente precisa olhar para frente pensando que esse cenário vai ser muito mais longo do que a gente imagina, e a gente precisa pensar nisso. A outra coisa, que já sendo bem breve para encerrar por conta do tempo, em relação, eu deixei esse comentário para fazer depois dessas duas últimas reuniões. Tem vários itens nesses dois últimos webinars que dizem respeito a itens do contrato de trabalho que a auditoria geralmente checa em conversa com trabalhadores. E desde 2017, quando a gente começou a acompanhar de perto esse universo da certificação, eu falo a Confederação Nacional dos Assalariados Rurais, uma das coisas que a gente tem cobrado é a necessidade de que os auditores conversem com as entidades sindicais, justamente por conta da dificuldade que o próprio trabalhador tem de falar a verdade, de conversar abertamente com as pessoas que ele não conhece. Então, tem uma série de problemas que vocês que trabalham com certificação sabem em relação às auditorias, tanto o agendamento. A gente costuma dizer nas formações com trabalhadores, e pegando muito testemunho deles, que algumas auditorias são semelhantes a visitas de governadores de estado a municípios do interior, quando o prefeito manda deixar a cidade toda limpinha para receber o governador. Então, a gente tem cobrado isso em todas as atividades de revisão de normas. A gente participou da Rainforest, a gente tem defendido que haja uma participação maior das entidades sindicais, inclusive nesse momento da auditoria em que é necessário fazer consulta aos trabalhadores. É muito difícil um trabalhador falar abertamente com quem ele não conhece, e a gente sabe que a auditoria é feita por amostragem, o processo de escolha dessa amostra é feita geralmente pela empresa. Então, é só para reforçar essa ideia, já que você foi, inclusive, a Bonsucro foi muito solícita em se reunir com a gente. Então, usando dessa lealdade para registrar aqui na reunião essa intervenção. Obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que super pertinente seu comentário. A gente falou, acho que um pouquinho mais no detalhe, né, no webinar passado, que acho que vocês também participaram, sobre a necessidade de realmente das empresas entenderem quem são suas partes interessadas e manterem um diálogo significativo, né? Acho que agregue valor aí para as duas partes. Então, acho que envolver as entidades sindicais e todas as outras que interagem ali com as operações faz todo sentido, e a gente o grupo de trabalho buscou trazer essa visão de uma forma mais forte nesse padrão revisado, tá? Acho que tem só mais uma pessoa que pediu o microfone. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é a Isa Barbosa. Nahuel, could you please open Isa Barbosa microphone? Aí a gente encerra. Done. And hello, Isa. Sorry. Isa, acho que se você tirar o seu microfone do mudo, você vai conseguir falar. Isa, só para avisar, para você falar, você tem que tirar o seu microfone do mudo. Não sei se você apertou por engano, mas vamos ver. Bom, acho que a Isa não respondeu, acho que pode ser que ela tenha apertado por engano. Pessoal, por conta do tempo, a gente vai encerrar. Eu tenho últimos recados finais aí para dar para vocês. Então, relembrando, a gente está no período de consulta pública até o dia 31 de julho. Caso vocês
queiram se inteirar desses documentos, a gente vai deixar os links aqui. A gente tem um rascunho, um sumário de mudanças e um formulário de retorno, né, de feedback, que vocês podem preencher uma parte ou ele por completo, para nos dar o retorno sobre o que vocês acharam dessas mudanças, tá? Esse formulário tem que ser enviado por e-mail até o dia 31 de julho, tá? E a gente tem aí, no dia 16/7, o último webinar com os indicadores agrícolas e ambientais, nesse mesmo formato que a gente vem fazendo, né, de discussão e apresentação das principais mudanças que estão sendo propostas, tá? Eu fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, tá? E agradeço novamente a participação de todos e um bom resto de semana aí para todo mundo com bastante saúde. Obrigada a todos.